Como calcular valor máximo, mínimo e período de uma função seno e cosseno? O Enem e os vestibulares pedem isso e a gente não precisa perder tempo. É uma questão de 1 minuto, 2 minutos, no máximo. No máximo, no máximo. O que eu tenho que lembrar? O que eu tenho que lembrar sempre? Que para determinar o valor máximo e mínimo ou conjunto imagem, se você for fazer um vestibular, imagem, conjunto imagem de uma função seno ou cosseno, basta trocar toda a função por mais 1 e menos 1. Basta trocar toda a função por mais 1 e menos 1. Como assim? Calma aí. Então, basta trocar toda a função por mais 1 e menos 1. É isso que eu tenho que lembrar. E para calcular o período, lembre-se da função período é igual a 2π sobre k. 2π sobre k. E o que é k? É quem acompanha o x. Quem acompanha é quem está multiplicando ou dividindo. Não é somando e subtraindo, não. Multiplicando ou dividindo. Dados os itens abaixo, determine o valor máximo, o mínimo, o conjunto imagem, amplitude, período e frequência. Observação, só x é tempo em segundos. Vamos aqui, vamos entender como é que eu calculo o valor máximo, o valor mínimo de uma função em imagem. Como é que eu calculo? Eu escrevi lá que basta trocar toda a função por mais 1 e por menos 1. Basta trocar toda a função por mais 1 e por menos 1. Que toda a função? Isso aqui tudo, ó, gente. Isso que é a função seno. Então, eu vou trocar isso aqui tudo por mais 1 e por menos 1. É isso que eu tenho que decorar. Eu vou trocar toda por mais 1 e por menos 1. O resultado maior será o máximo, o resultado menor será o mínimo. Aqui, 2 vezes 1, 2. Então, ficou 3 menos 2, que ficou 1. Aqui, ó, menos 2 vezes menos 1, vai ficar mais. 3 mais 2, 5. Então, este é o valor máximo e este é o valor mínimo. Valor máximo e mínimo. Já dei. Valor máximo e valor mínimo. Conjunto imagem. Gente, conjunto imagem é só você começar, ó, do mínimo, ele vai até o máximo. Eles são todos os valores, desde o mínimo até o máximo. Isso é o conjunto imagem. Amplitude. Eu dei para vocês o macete de amplitude. Amplitude é esse númerozinho aqui que acompanha. O menos entra? Não, o menos não entra. Então, amplitude é 2. É o númerozinho que acompanha o seno. Período. Fórmula de período é 2π sobre k. 2π sobre k. K é que acompanha o x. Esse aqui entra? Não, só entra o que acompanha, que está multiplicando ou dividindo. Então, aqui fica 2π dividido por 3π. Π em cima, π embaixo, eu corto 2/3 de segundos, que o tempo está em segundos, período. E aqui eu queria lembrar para vocês frequência. Frequência. Tobis, frequência. Grave uma coisa, frequência é o inverso do período. Frequência é o inverso do período. Já caiu no Enem, então frequência é o inverso do período. Se aqui é 2 sobre 3, frequência vai ser 3 sobre 2 Hz, que é por segundo. Então, frequência é o inverso do período. Se meu período é 2/3, frequência 3 sobre 2. Vamos. Espera aí, rapidão. Eu vou engasgar. Ai, ô meu pai eterno. Respira. Vai. Meu Deus do céu, vou tossir. Amplitude. O macete da amplitude é o que está acompanhando aqui. Então, a amplitude é 5. Período. Período nós temos que saber uma fórmula, que é 2π sobre k. K é quem acompanha o x. Quem acompanha o x aqui? 2π sobre 3. E a soma e a subtração? Não. Então, é 2π dividido por 2π sobre 3. O que eu faço aqui? Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, ficou 2π em cima, 2π embaixo, eu cortei 3 segundos. Este é meu período.
E quem é a minha frequência é o inverso do período. Aqui de baixo, ó, tem o número 1. Se eu inverter, fica 1 sobre 3 Hz. Amplitude, período e frequência. E como é que eu calculo máximo e mínimo? Máximo e mínimo eu faço da seguinte forma. Eu pego toda a minha função, toda, e troco por mais 1 e por menos 1. Então, fica 3 mais 5 vezes mais 1. Então, você viu que eu tirei toda a função ali e coloquei ó, mais 1 e coloquei menos 1. Mais 1 e menos 1. Mais 5 vezes 1 é 5. Vezes 3, mais 3, 8. 5 vezes menos 1, menos 5. Mais 3, menos 2. Então, este é o valor mínimo e este é o valor máximo. Valor mínimo e valor máximo. Então, a minha imagem são todos os valores que estão compreendidos entre o mínimo e o valor máximo. Vai de menos 2 a 2. Acabou. É apenas isso, várias questões do Enem. Esta questão aqui, amplitude. O macete é o que acompanha, ó, a função. Então, minha amplitude é 3, o sinal não entra. Período. Forma de período é 2π sobre K. Quem é K? Quem acompanha o X. Quem acompanha o X aqui, ó, 3 sobre 2. Então, fica 2π sobre 3 sobre 2. Conserva a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Vai dar 4π sobre 3 segundos, sem problema nenhum. E a minha frequência? A frequência é o inverso do período. Então, se eu inverter aqui, trocando, fica 3 sobre quem? 4π. Unidade de medida, Hz. Então, frequência 3 sobre 4π Hz. E como é que eu calculo o valor máximo e valor mínimo? Eu troco toda a minha função, basta trocá-la toda a minha função por mais 1 e por menos 1. Então, 3 vezes mais 1, 3 vezes menos 1. Aqui deu 3 e aqui deu menos 3. Então, este é o valor máximo, este é o valor mínimo. Valor máximo, valor mínimo. Então, minha imagem são os valores compreendidos desde o menos 3, aceita o menos 3 e vai até 3. Resumo de tudo o que você precisa saber no Enem, de período, frequência, valor máximo e valor mínimo. Em um passado recente, a função prioritária do pai era dar suporte material à família, mas, atualmente, os pais sabem que cada função ligada a suporte material de um filho está vinculada a funções de suporte afetivo e emocional, que no passado era delegada às mulheres. No século passado, o pai ouviu o filho chorar pela primeira vez de longe. Hoje, ele tem a oportunidade de acompanhar tudo de dentro da sala de parto. Hoje em dia, os pais descobrem a paternidade no ultrassom e, quando ouve o coração de seu filho batendo pela primeira vez, se permite ficar emocionados, fazendo um plano de ensinar o filho a jogar bola, ficam imaginando as viagens e todas as alegrias que poderão ter juntos. Isso são textos de questões que a gente vê, texto lindo, bonito, perfeito, mas não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Agora vamos aqui. A ultrassonografia é um método diagnóstico que lança mão de ecos produzidos pelo som e os transforma em imagem, com auxílio de computação gráfica. O som pode se propagar como uma onda periódica, caracterizada pelo seu comprimento e por sua frequência, sendo a forma senoidal considerada a onda mais simples. Para uma onda senoidal representada algebricamente pela função, determine a sua amplitude. Questão de vestibular. Amplitude, ó, 2. É o que acompanha. Amplitude, 2. Seu comprimento e sua frequência. Como é que eu vou descobrir o comprimento dessa onda? Vê se vocês entendem comigo aqui. Um exemplo. Ela começou aqui, aí ela subiu, desceu e veio. Porque a partir daqui, ó, ela começa a repetir o seu movimento. Então, o comprimento da onda vai daqui até aqui. O comprimento da onda vai daqui até aqui. Porque ó, a onda tem que subir, descer.
para fechar o seu ciclo. O comprimento de onda é isso aqui, que nessa questão está casando com o período, que nesta questão está casando com o período, que é 2π sobre K. Que nessa questão está casando com o período. Quem é K é que acompanha o X, que ó, é 5. Então fica 2π sobre 5. Acabou. Então, período, 2π sobre 5, que vai ser o comprimento. O comprimento dela será 2π sobre 5. E a minha frequência? A frequência é o inverso do período. Se eu pegar isso aqui e inverter, fica quem? 5 sobre 2π. Acabou a questão. Um satélite de telecomunicações, T minutos após ter atingido sua órbita, está a R quilômetros de distância do centro da Terra. Quando R assume os valores máximos e mínimos, dizem que o satélite atingiu apogeu e perigeu, seus respectivamente. Supondo que, para esse satélite, o valor de R tem em função de t seja dado por esta função aqui. Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R no apogeu e no perigeu, representado por S. Então, o cientista deve concluir-se que, periodicamente, S atinge o valor. Então, primeiramente, vamos interpretar quem é S. S é a soma dos valores do apogeu e perigeu. S é a soma dos valores do apogeu e perigeu. E quem é apogeu e perigeu? Valores máximos e valor mínimo. Os valores máximos e mínimos. Como é que eu calculo o valor máximo e mínimo? Basta trocar a minha função, seno e cosseno, por mais 1 e por menos 1. Apenas isso. Então, eu vou escrever 5865, 1 mais 0,15. Eu vou trocar por mais 1 e eu vou trocar por menos 1. Para calcular valor máximo e mínimo, troco por mais 1 e menos 1. Mais 1 e menos 1. Então, como é que fica aqui? Aqui fica 5865, aqui vai dar mais 1,15. Fazendo essa divisão, deu 5.100. Fazendo essa divisão. Aqui, 5865 dividido mais com menos vai dar menos, então vai ficar 1 menos 0,15. 0,85. Que vai dar 6.900. Só que essa é a soma. Então, eu tenho que somar este valor, 5.100, com 6.900. Para terminar a questão, se eu somar 5.100 com 6.900, vai dar 12.000 quilômetros. Letra B. Isso é uma questão do Enem. Cerca de 24,3% da população brasileira é hipertensa, quadro que pode ser agravado pelo consumo excessivo de sal. A variação da pressão sanguínea de um certo indivíduo é expressa em função do tempo por pressão é igual 100 menos 20 cosseno de 8πt sobre 3, onde T é dado em segundos. Então, pressão é dada em milímetros de mercúrio e o tempo é dado em segundos. Cada período dessa função representa um batimento cardíaco. Assinale a alternativa. 1. A frequência cardíaca desse indivíduo é 80 batimentos por minuto. 2. A pressão em T igual a 2 segundos é de 110 milímetros de mercúrio. Ou 3. A amplitude P de T é de 30. Então, estão corretas? Vamos aqui. Perdeu uma questão dessa, vamos eliminar as mais fáceis. Primeiro, amplitude. Amplitude está aqui, ó, que acompanha a função, 20. E aqui fala que a amplitude é 30. Então, aqui eu já sei que está falso. Então, ó, letra E eu já não marco, letra D eu já não marco, letra C eu já não marco. TOBS eu já estou vendo que o tópico 1 está certo, ó. O tópico 1 está certo. Está certo, certo, certo. Precisava fazer? Não precisava. Já ia para o tópico 2, que ia decidir a minha questão. Só por causa de um tópico, um macete, você já eliminou as alternativas aqui. Só precisa, na verdade, fazer isso, ó. A chave da questão está nesse aqui. Mas vamos descobrir frequência? Só fazendo o tópico 1zinho para a gente provar. Período.
é 2π sobre K. E K é quem acompanha o X. No X aqui, gente, está sendo T. O X aqui está sendo T. Quem acompanha é 8π sobre 3. Então, fica 2π sobre 8π sobre 3. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Π em cima, π embaixo, corta. Ficou 6 sobre 8. 2 vezes 3, 6 sobre 8. Simplificando, 3 quartos de segundo. Só que a questão pediu frequência. Como a questão pediu frequência, frequência é o inverso do período. Se eu inverter aqui, fica 4 sobre 3 Hz. 4 sobre 3 Hz. Só que, olha, gente, aqui, preste atenção, já caiu no Enem também, batimentos por minutos. Isso é batimentos por minuto. Hertz é por segundo, por segundo. Em 1 minuto, 60. Porque se teve, isso é batimento por segundo. A cada segundo fez isso. Então, em 1 minuto, estou multiplicando por 60. 60 dividido por 3, 20. Frequência é igual a 80 batimentos por minuto. Batimentos por minuto. Então, o tópico 1 nós já sabemos que está certo. Agora o tópico 2. O tópico 2 é mais trabalhado, bem mais elaborado e, lembre-se, tenho que lembrar de redução de quadrante, viu? Redução de quadrante. Nessa questão eu vou precisar de redução de quadrante. Quem não lembra, eu tenho um videozinho aí de redução de quadrante. Em 10 minutos você pega todos os macetes. A pressão T igual a 2 segundos é de 110. A pressão de T igual a 2 segundos é 110. Então ele está mandando no lugar de T eu colocar 2. Porque ele fala que T de T 100 menos 20 cosseno de 8πt sobre 3. Olha, então vamos aqui. Ele está pedindo, ó, no lugar de T eu colocar 2 e eu vou ter que achar 110. Se eu não achar 110 é porque está errado. Π, lembrando, gente, é 180 graus. Então vamos ganhar um tempo aqui. P de 2 é igual a 100 menos 20 cosseno de quanto? Já vou resolver isso aqui tudo. Ó, vou abrir um asteriscozinho aqui. Fica 8 vezes 180 sobre 3 vezes 2. Como é que eu faço isso aqui? Eu já vou pegar aqui e simplificar. Ó. 180 dividido por 3 dá 60. Então, ficou 8 vezes 60 vezes 2. 8 vezes 60 vezes 2, 960. 960 graus. Então, ó, ficou cosseno de 960. O que a gente faz quando passa de 360? Nós dividimos pelo próprio 360. Essa conta não pode ser feita na calculadora. Por quê? Porque o importante é o resto. Porque o importante é o resto. Então, 960 dividido por 360 dá 2. Menos 720 sobra 240. Isso aqui que é o importante, ó. Este que é o importante, porque ele será o meu novo ângulo. Ele que será o meu novo ângulo. Então, ficou 100 menos 20 cosseno de 240 graus. Para a redução de quadrante, eu tenho que lembrar uma coisa. Vamos escrever aqui no canto. O importante é o eixo X. O importante é o eixo X. É o que faltou e o que passou. E o macete nosso, setaco. 12, 13, 14. 12, 13, 14. Que são os quadrantes que o seno e o cosseno e a tangente é positivo. Como essa questão está no... Vamos olhar aqui. Que quadrante ela está? 180 está aqui, 270 está aqui. Isso aqui é terceiro quadrante. O cosseno é negativo. Então, quem é cosseno de 240 graus? Eu já descobri que é negativo. Por que negativo? Terceiro quadrante. O cosseno só é positivo no primeiro e no quarto. 240 graus está aqui, ó.
O macete, o importante é o eixo X, é o que falta ou o que passou do eixo X mais próximo. Se aqui é 180, aqui é 240, ele passou 60 graus. Então, no lugar de 240, eu vou colocar 60. Então, na verdade, é cosseno de 60. Ó. Cosseno de 240 menos cosseno de 60. Cosseno de 60, 1 meio. Isso já é considerado uma questão difícil. Menos 1 meio. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar P de 2 igual a 100 mais, e agora eu vou simplificar, ó, 20 com 2 ficou 10. Olha, o mais veio daqui, ó, menos vezes menos ficou mais. Então, ó, deu 100, 100 com 10, 110. Então, ó, está correto o tópico 2. Então, a resposta certa é a letra B. Só lembrando uma coisa, o difícil dessa questão é a redução de quadrante. Deu 960, eu divido por 360, o importante é o resto. O resto será o meu novo ângulo. E aí? Aí eu lembro um macete, o importante é o eixo X e setaco 12, 13 e 14. Setaco 12, 13 e 14. O cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Aqui está no terceiro, então negativo, por isso que ficou negativo. 240 está aqui, eixo X está aqui. Ele passou quantos graus? 60. Então, no lugar de 240, eu vou colocar 60. Naquela tabelinha, cosseno de 60, 1 meio. Substituir aqui, ó, no lugar disso aqui tudo, aí eu botei o menos 1 meio. O menos com o menos daqui ficou mais. 20 dividido por 2, 10, 110.